Um tricolor para o outro. São Paulo joga contra o Tajeres, partida importante para o São Paulo, disputa pela liderança do grupo e o Tajeres disputa ainda, não é, Edu, a classificação geral dessa primeira fase da Libertadores, por isso um jogo tão importante para a gente acompanhar, Edu. Tudo bem, Bruno? Grande abraço a você, bom dia. Ao Dom, que é o fã de esportes, por isso que o São Paulo está levando muito a sério, está acabando um treinamento aqui no CT, está rolando ainda para a definição do time, que pode ter uma grande novidade, que é o Caleri. Eu digo pode ter porque está vencendo nesta semana o prazo de 3 de recuperação daquela lesão sofrida contra o Cobressal. O Caleri está em busca aí da artilharia total do São Paulo na história da Libertadores. Ele está a 2 gols do Luiz Fabiano e do Rogério Ceni. Eles têm 14, já pararam, o Caleri tem 12, pode jogar nesta competição ainda 3 partidas, a de amanhã e as 2 de oitavas que o São Paulo está garantido. Então, essa é uma expectativa grande se o Caleri vai ser relacionado e se relacionado for, vai para banco ou já começa jogando. O Lucas Moura, quando voltou de lesão contra o Barcelona, começou no banco, entrou no segundo tempo. Era um tempo maior também de recuperação. Vamos ver como o Zubeldia, que está invicto a 8 partidas, vai trabalhar esta situação. No restante, jogadores poupados contra o Águia na semana passada estarão em campo. O time do São Paulo é difícil, mas Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, me parece uma linha de defesa certa. Alisson no meio-campo na marcação, com Galopo ou Bobadilha, aí uma dúvida. Lucas Moura, Luciano, na esquerda outra dúvida. Pode ser o Nestor, o Ferreirinha, o Michel Araújo, tem muita gente brigando por essa posição. E na frente, não jogando o Caleri, deve ser o André Silva, o escolhido pelo técnico. Vamos lembrar que amanhã teremos Morumbis mais uma vez lotado, já temos quase 48 mil ingressos vendidos, tendência que passe dos 50 mil. E daqui a pouquinho, Bruno, quando terminar este treinamento, eu estarei na parte interna do CT, batendo um papo com o goleiro Rafael, com exclusividade para os canais ESPN, goleiro da seleção brasileira, que joga essas duas. Contra a equipe do Tajeres amanhã e contra o Cruzeiro no final de semana. Ele quer ir para a seleção com o São Paulo na primeira colocação da fase de grupos e com o São Paulo no G4 do Campeonato Brasileiro. Será que consegue, Bruno? Esse é o objetivo e é o que eu vou perguntar para os nossos comentaristas. Obrigado, viu, Edu? E boa entrevista também. A gente vai acompanhar, claro, o seu trabalho aqui na ESPN, conversando com o goleiro do São Paulo e também da seleção brasileira. Esse é o objetivo, então, Dom, de ser o primeiro do grupo e ainda nessa condição no Campeonato Brasileiro. Ah, sim, tem totais condições, com retornos importantes. A gente está vendo já o Lucas tendo voltado a jogar, podendo ser titular novamente. O quanto que esse time evoluiu com o Zubeldia, a sequência invicta que conseguiu com o técnico. A evolução de jogadores também, que não vinham, de repente, tendo sua melhor forma, como o Luciano, na zaga, como o Alan Franco, por exemplo, o quanto que ele cresceu sob o comando do Zubeldia. Então a gente está falando de atletas que foram potencializados e um time que funciona melhor. Então, assim, lógico que tem a desvantagem ainda dentro da competição para o Tajeres, que até o Donan comentava agora aqui, enquanto eu falava que é um bom time. Sim, o jogo é difícil. Não é simples, assim, não é simplesmente um time que joga em casa, com a força da sua torcida. Pelo contrário, tecnicamente é muito bom. Mas eu acho que o São Paulo tem totais condições ainda de passar na liderança e se alternar bem no mata-mata com o Campeonato Brasileiro. Porque com a vitória o São Paulo se classifica em primeiro lugar do grupo. Isso é muito importante para a sequência. Lembrando que o Tajeres está entre aquelas equipes que fizeram 13 pontos até aqui. Então disputa aí com o Palmeiras, com o River, né, a primeira colocação geral. Você está falando de uma equipe que na última temporada brigou pelo título argentino. E mesmo perdendo atletas importantes, como por exemplo o Garro, e outros também, o Valois, ainda tem o Ramon Sousa, ainda tem o Rubem Bota, que fez um grande jogo na ida lá na Argentina. É um time organizado, é um clube muito estruturado, mas a gente está falando do São Paulo. E a gente tem que tratar o São Paulo da maneira que merece, porque é um dos melhores elencos do país. O elenco melhorou e o Zubeldia transformou a equipe coletivamente, como o Donco falou. Hoje é uma engrenagem que funciona de uma maneira muito mais equilibrada, né? Na defesa, meio campo e também no ataque. Eu falei para vocês que a gente tem aqui a melhor e maior cobertura de Libertadores. Atrair por um lado para atacar pelo outro. Entenda a dinâmica ofensiva do São Paulo. Quando o adversário adianta a marcação, muitas equipes jogam ali com uma saída de 3, né? Com o volante, com o zagueiro. O São Paulo tem feito uma saída com 4 jogadores. Os 2 zagueiros mais os 2 laterais, uma saída um pouco mais sustentada. Caso haja algum erro, tem mais gente para recuperar. À frente deles, os 2 volantes. Nesse jogo aí, Alisson e Bobadilha faziam uma dupla de volante e eles vão se aproximar desses 4 jogadores. Né? A bola vai circular de um lado a outro. Mas sempre com o intuito de avançar pelo lado do campo. Dificilmente o São Paulo
começa a progredir no campo pelo centro, quase sempre pelo lado, a gente vai ver a bola bater no lateral. E é interessante observar o movimento dos outros jogadores, né? O Igor Vinícius vai receber a bola. Olha o Luciano, que é o meia central, quase o segundo atacante, desce o campo para receber. E aqui, ó, parte baixa do vídeo, o Rodrigo Nestor sai do lado esquerdo e centraliza um pouquinho. Já que a bola está lá do outro lado, ele vai se oferecer como uma opção de passe aqui. Mas a ideia é sair assim, ó. Conexão entre lateral e ponta. Para quê? Atrai o adversário para um lado do campo e olha a região em amarelo do outro lado, totalmente desocupada. Então, a ideia é sair trocando passe. Esse passe nem foi tão curto, mas geralmente são passes curtos. E aí a aproximação nesse segundo momento, a gente está vendo aí os 4 jogadores do São Paulo mais adiantados. Então a ideia é trocar passe curto entre lateral e ponta, às vezes um meia ou um volante encostando para triangular, atrai o adversário, quando rompe a primeira pressão, faz a inversão para o outro lado. Que aí você consegue esses espaços, né? Nesse lance aí o Fluminense até consegue o desarme, o Luciano faz a pressão pós-perda, retoma a bola e o São Paulo cria essa jogada, estava impedido, mas só que foi um bom exemplo a gente entender até para ver a sequência e identificar os padrões. O quanto o São Paulo faz isso para progredir no campo, para sair jogando, atrair o adversário e descobrir os espaços na sequência. De novo, saída com 4 jogadores, os 2 laterais mais próximos dos 2 zagueiros da linha de defesa e os 2 volantes à frente. A inversão para o Igor Vinícius, ó. Olha como o André Silva já está pronto para fazer a tabela, a conexão entre os dois. E é importante ver o seguinte, nesse lance o Fluminense não estava marcando tão à frente. Então o Luciano e o Rodrigo Nestor não precisaram voltar, descer o campo para dar essa opção de passe. Eles vão fazer o movimento contrário. A bola já superou a primeira pressão, eles vão fazer o movimento de ataque à última linha adversária, mais uma vez chegando com muita gente e repetindo o padrão da jogada anterior. Tabela pelo lado direito, rompe a primeira pressão, muda o jogo de lado. Bola vai bater no pé do Luciano e o Rodrigo Nestor vai receber justamente nesse espaço aí, porque o Fluminense foi atraído para o setor da bola, não conseguiu o desarme e acabou gerando essa lacuna aí. Hora do São Paulo aqui no Globo Esporte, porque o técnico Luiz Ubeldia está adotando soluções caseiras para resolver alguns problemas nas laterais do time. Aos poucos, o São Paulo começa a esvaziar o DM e recupera o time titular. Na semana passada, foi a vez de Lucas retornar. E para a semana decisiva na Libertadores, que define se o time vai passar em primeiro ou em segundo no grupo, há muita expectativa pela volta de Caleri. Se os desfalques eram uma reclamação constante nos tempos de Carpini... Nós estamos com Luiz Gustavo no DM, Lucas, Rafinha, Rato, Ferreira, Negruti, vou falar devagar, senão vocês vão se perder. Rodriguinho, Patrick, Moreira, Ibra, Yang e Nestor que voltou hoje. Zubeldia encontrou um jeito de o time jogar e pontuar, mesmo sem suas principais peças. Sempre digo a mesma coisa, o torcedor não quer saber se joga o Pedro ou o João. Quem joga é o São Paulo. Não importa os nomes, joga o São Paulo e é preciso vencer. As preocupações do torcedor se concentravam nas laterais. O time tinha encaixado com Caio Paulista, que surpreendeu todo mundo no começo do ano e foi embora para o Palmeiras. O capitão Rafinha se machucou em abril, logo na primeira rodada da Libertadores. Então, as soluções são caseiras. Dos 4 jogadores que hoje estão disponíveis, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo do campo, 3 deles foram formados na base do clube. Rapaziada, meio de Cotia também. A gente, quando entra no São Paulo, o principal objetivo é chegar no profissional e potencializar mais o São Paulo. Cada dia crescendo mais, cada dia aprendendo mais e espero ter mais oportunidades no futuro. Jovens têm pressa e pedem passagem. Moreira, Patrick e Wellington, o dono da esquerda, formam o trio de laterais de Cotia à disposição de Zubeldia. Só Igor Vinícius, atualmente o titular no lado direito, não surgiu no São Paulo. E sabe como é também. Ainda tem muita coisa que é novidade na rotina profissional. Pode ser até um desafio para eles. Por exemplo, jovens ainda encaram o microfone com uma boa dose de timidez, escancarada nesse sorrisinho. É que o Moreira é um ano mais novo, mas a gente jogou bastante junto, principalmente no Sub-20, né? E fomos felizes junto, campeão junto. E espero continuar no profissional, né?
Mesmo quando falam sério, fica bem difícil esconder os dentes. A resenha continua a mesma, a convivência sempre foi saudável, então mantém tudo igual, nada muda. E nem é pra mudar mesmo. Leve desse jeito na hora da entrevista e jogando feito gente grande em campo, a garotada deixa adultos sorrindo à toa também. De volta com tudo de São Paulo e Tadieres. O jogo terá transmissão na tela da Globo com Everaldo Marques.